Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite para todos vocês. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Muito bom mais uma vez estarmos aqui juntos para mais uma noite, mais um tempo, né, que a gente pode compartilhar a palavra de Deus. Então sejam bem-vindos, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram também. Senhor, glorificado seja o teu nome, glórias sejam dadas a ti, Pai querido. Ó Deus, obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui, Pai. Nesta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção sobre as nossas vidas, Pai. Pai amado, agora no nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, entregamos em Tuas mãos, Pai, tudo que vamos falar aqui, tudo que vamos compartilhar, Pai. O Pai amado, em nome de Jesus, Pai, toca, Senhor, no coração, Pai, cada vida, Senhor, que está ouvindo, Senhor, esta mensagem, Senhor. O Pai, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar abrindo os olhos espirituais, Pai. O Pai, renovando, Senhor, trazendo o entendimento necessário, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Faça, Senhor, a Tua obra, Pai, e que o Teu nome seja grandemente glorificado nesta noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, aqui oramos e agradecemos. Obrigado, Pai. Amém. Amém, queridos. Então já temos aí, né, algumas pessoas. O pessoal da IBZN aí que está no Instagram, vai lá no grupo do WhatsApp lá e veja lá que já tem o link já para você assistir pelo Facebook, aonde, né, eu vou estar compartilhando alguns slides juntos. Quer ver? O pessoal do Facebook aí, ó, privilegiado, já consegue ver aí um slide. Você que está no Instagram não está vendo nada. Então, né, corre lá para que você não perca, né, que você tenha aí uma forma melhor, né, de conseguir ver, conseguir absorver toda a mensagem, tudo aquilo que o Senhor vai falar para a sua vida, no seu coração nesta noite. Amém? Então, vamos começar, né? A verdade, eu quero estar falando hoje, no próximo sábado, nós vamos estar falando sobre a independência de Deus. E essa mensagem vai ser dividida em duas partes. Hoje, basicamente, eu quero mostrar qual é a causa, a razão nessa parte 1. O porquê que somos independentes de Deus. Como nos tornamos independentes de Deus? Por que o homem, o ser humano, ficou assim? O que aconteceu para que o homem ele passasse a ser um ser independente do Senhor? E na semana que vem eu vou estar aí trazendo, né? Eu estarei trazendo um complemento, né, a esta mensagem. Hoje a gente pode dizer que seria a causa, né? E na semana que vem seria a solução, né? Como a gente acabar com essa independência de Deus, com esse coração independente. Pessoal que está chegando agora aí, queridos, bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite. Então, para que a gente possa, né, entender bem o que eu quero dizer com independência de Deus. Independência de Deus é o ser humano, é o homem, que, na verdade, ele acha que ele pensa que ele tem o controle da vida, ele pensa que ele pode tomar todas as soluções, ele pensa que, de certa forma, assim, ele sabe o que é melhor para ele. E a pergunta chave para essa questão é uma pergunta que eu quero fazer, que você pense agora rapidinho. Qual é a essência do pecado do homem? Qual é a essência do pecado do ser humano? Quando o homem caiu lá na Bíblia, lá em Gênesis, a gente vê a queda do homem. E ali, várias especulações em cima, e durante muito tempo, todos nós, de uma certa forma, quem é cristão, foi ensinado que a essência do pecado do homem era a desobediência.
que o homem simplesmente desobedeceu a Deus e aí caiu. E aí eu comecei a observar um pouquinho mais, uns anos atrás, na verdade, até pouco tempo, eu pensava exatamente assim. E aí um irmão, compartilhando comigo, falou algo muito interessante. Falou assim, irmão, a essência do pecado do homem, na verdade, não é a desobediência. É a independência de Deus. É o homem ter se tornado independente do Senhor, querer ser independente de Deus. A desobediência, na verdade, ela, né, dentro desta visão, ela já passa a ser uma consequência da independência de Deus. E não uma causa em si. Não a causa, a razão, a essência do pecado do coração do homem. E eu achei isso interessante. Eu parei para pensar, refletir, falei, verdade. Eu comecei, inclusive, a observar que existiam muitas pessoas, muitos crentes, muito cristão, que fazia de tudo para obedecer a Deus, mas vivia caindo. Tentava seguir regras, seguir normas, se policiar de todas as formas, mas vira e mexe, né, caía. Muito interessante. Eu falei, poxa, é verdade. Então, de certa forma, você se esforçar desse jeito, pode ser que não esteja ajudando muito. Por quê? Porque você precisava, na verdade, entender e se render a algo que estava dentro de você. Porque, como eu disse, a desobediência ela já era a consequência. Mas a pessoa que entende que ela é independente de Deus e ela precisa se tornar dependente de Deus, ela passa a obedecer de maneira natural. Ela passa a desejar servir ao Senhor, desejar obedecer ao Senhor, desejar a seguir os caminhos do Senhor. Então, quero estar compartilhando com vocês aqui vamos ler Gênesis. Lá no capítulo 1, Gênesis 1, 26 e 27. Que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Queridos, essa passagem que está lá em Gênesis mostra Deus criando, mostra Deus formando o homem. E ali, de maneira muito clara, a gente vê Deus falando ali, ó, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim, né, continuando o versículo aí, você vai ver lá no finalzinho, homem e mulher os criou, né, que está lá no verso 27. A semelhança de Deus, queridos, quando o homem é criado à semelhança de Deus, o homem é criado na semelhança de Deus no caráter,
Então, um Deus santo, ele cria um homem santo. Um Deus bom cria um homem bom. Um Deus justo cria um homem justo. Mas, se o homem era tudo isso, criado santo, bom, justo, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Reparem que esse homem, criado à semelhança de Deus, eles eram totalmente dependentes do Senhor. A Bíblia, o relato bíblico, após a criação do homem, aonde Deus pega o homem e coloca ele num jardim, e aqui eu não vou estar entrando, não entrarei no mérito, se essa criação, essa declaração bíblica que ali está, se ela é uma alegoria, ou se ela é literal, não é o objetivo, porque independente do que ela seja, uma alegoria ou literal, há uma essência nesse relato bíblico. E a essência do relato bíblico é que a gente tem que se manter. É a essência do relato bíblico que a gente tem que entender. Então, a essência do relato bíblico mostra o seguinte: o homem foi criado por Deus, perfeito, sem pecado. E Deus o colocou em algum lugar, e ali Deus pediu, conversou com ele, vamos assim dizer, combinou com ele, fez um pacto com ele, para que esse homem fosse responsável pela criação de Deus, por coisas que Deus tinha feito, por coisas que Deus tinha criado. Mas, dentro desse contexto, Deus dá uma ordem para este homem e diz: você pode fazer de tudo, você pode comer de todas as frutas, você pode se alimentar do que você quiser, mas você não pode tocar, comer da fruta daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. Então, essa ordem é dada por Deus. Mas esse homem perfeito, digamos assim, entre aspas, que Deus criou, Deus fez algo de diferente nele, vamos assim dizer. Deus criou algo mais, uma coisa chamada livre-arbítrio. Ou seja, um poder de escolha, um poder de decisão. E esse homem perfeito, ele era dependente do Senhor, e o relato bíblico mostra Deus andando, Deus conversando com o homem, Deus passeando pelo jardim, interagindo todos os dias com o homem. Isso mostra a essência do relato bíblico da comunhão que Deus deseja ter com o homem, a comunhão que Deus deseja ter com o ser humano. E Deus tinha essa comunhão lá na criação, antes do homem cair, antes do homem pecar pela primeira vez. E a missão deste homem era como estava ali, em Gênesis 1:28, para frutificai, multiplicai-vos, encher a terra, sujeitai-a. É o que Deus fala quando ele cria Eva também. E ali estavam os dois, Adão e Eva, dependentes, totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes do Senhor. Mas havia uma árvore no jardim que eles não poderiam comer, que eles não poderiam provar do fruto desta árvore. E aí é que a história, digamos assim, começa. Gênesis 2, 16 e 17 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Queridos, e aí começa a história. Deus também tinha criado um querubim, um anjo que habitava próximo de Deus, né? Querubim é um anjo que habita próximo de Deus, chamado Lúcifer. Este anjo ele era perfeito, até que surge nesse anjo chamado Lúcifer o desejo de independência, de ser independente de Deus, de ser independente do Criador. E esse anjo, Lúcifer, querendo ser igual a Deus, ele provoca uma rebelião. E na sua independência, ele forma aquilo que a Bíblia chama do império das trevas. E o nome dele, inclusive, é mudado para Satanás. Satanás, na verdade, é uma palavra hebraica que significa adversário. Adversário, Satanás. Então, na sua independência, esse anjo, Lúcifer, ele cria o império das trevas. E aí, o seu nome é mudado para Satanás. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre ele. Peguei duas passagens aqui de Ezequiel, no capítulo 28, do verso 12 ao verso 15, que diz assim, Isaías 14, 12, 15 também, diz assim, falando sobre esse anjo, Lúcifer, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Eu te coloquei com o querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. E aí fala lá em Isaías, pela abundância do teu comércio, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás levado ao mais profundo abismo. Então, queridos, vejam, né, o que a Bíblia, o que a palavra de Deus fala a respeito deste anjo chamado Lúcifer. Aqui diz que ele era perfeito, mas que se achou nele iniquidade. Aqui diz que dentro do coração dele ele começou a ser, né, lá em Isaías capítulo 14, que ele começou a querer ser semelhante a Deus, querer ser semelhante ao Altíssimo. E também em Isaías, já há uma promessa de Deus para esse anjo, que diz, ó, tu serás levado ao mais profundo do abismo, que nós conhecemos, né, na linguagem popular como o inferno, o Hades. Então, queridos, quero mostrar agora esse pequeno gráfico, esse pequeno desenho. Pessoal que está no Instagram, como eu falei, corre lá para o Facebook, que você está perdendo os gráficos, os slides que eu estou passando. Você não está vendo. Agora, por exemplo, tem um slide que é um desenho, né, demonstrando como que mais ou menos isso funciona. Então, esse anjo chamado Lúcifer, ele é expulso do céu. A Bíblia diz que ele é lançado na terra. E junto com ele carrega 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos cai junto com esse anjo, Lúcifer, com Satanás. E esse anjo, Lúcifer, querendo ser igual a Deus, ele cria aqui no mundo, na terra, o que a Bíblia chama lá em Gálatas de império das trevas. Então passam a existir, vamos assim dizer, dois reinos. Um reino chamado Império das Trevas e um outro reino, que é o reino de Deus. Conforme você consegue ver aí, claramente,
nesse gráfico que está aí nesse desenho. E nesse império das trevas, o modus operandi é a independência de Deus. É aquilo que estava exatamente no coração do seu fundador, vamos assim dizer. Que ele queria ser igual a Deus. E essa independência ele traz junto com ele. Essa vontade de ser igual ao Altíssimo, essa vontade de ser igual a Deus. Esse anjo carrega junto com ele. E o que ele faz? Ele entrando numa forma de uma serpente que estava lá no jardim, ele consegue convencer, ele consegue enganar o homem a também proclamar a sua independência de Deus. Veja aí o que a Bíblia diz em Gênesis 3, do verso 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha já o engano. Olha já Lúcifer, né, já tomando a forma dessa serpente, já incorporando ali naquela serpente, já conversando nesse bate-papo com a mulher e já falando: o que Deus disse para você não é bem assim, não é bem desse jeito. Na verdade, você não vai morrer. Porque a morte que Deus se referia aqui, a palavra morte, ela significa separação. E nós usamos essa palavra quando a gente morre, quando o nosso corpo, né, é enterrado, vamos assim dizer, porque é uma separação do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo físico, do nosso corpo carnal. E aí nós usamos, né, a palavra morte somente com esse sentido. A palavra morte significa separação. Então existe a morte, a separação espiritual. E nesse caso aqui, a separação de quê? A separação do homem para com Deus. O homem separado de Deus. E aí continua, no verso 5, a serpente falando: porque Deus sabe que no dia em que dele, ou seja, desse fruto você comer, abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Queridos, preste atenção nesse verso 5. E aquilo que eu disse, não importa o entendimento que você tenha desse Gênesis, se a passagem é alegórica, se a passagem ou aconteceu tudo desse jeito, o que importa é a essência, o sentido do que Deus quer falar aqui. E aqui prestem muita atenção. Olha, vejam a essência já do engano entrando no mundo através do anjo chamado Lúcifer, Satanás. E aqui ele diz que você vai ser conhecedor do bem e do mal, e ele diz: você será como Deus. Será como Deus. E aí o verso 6. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Queridos, aqui tem algo muito interessante. E a gente precisa também fazer um parênteses que a gente possa entender um pouquinho melhor esse verso 6, quando diz ali que a mulher ela tomou do fruto, comeu e deu também ao marido. Aqui no hebraico, o sentido, né, desse deu também ao marido, não é que ela saiu procurando, ela comeu aquele fruto e saiu procurando: Adão, cadê você? Olha só que fruta legal, vem aqui, come aqui também, ó. Ó, Deus falou que a gente ia morrer, mas eu estou vivinho ainda.
E essa fruta aqui é boa, é gostosa. Os nossos olhos serão abertos, nós seremos como Deus. Não, ela não saiu anunciando isso. Esse verbo que quando fala assim, deu também, a ideia é de que Adão, durante todo o tempo em que a mulher esteve conversando com a serpente, Adão estava ao lado da mulher. O verbo hebraico é um verbo que diz assim, pega, gira e entrega, ou seja, sem sair do lugar, simplesmente roda e entrega. Essa é a ideia do deu também ao marido. Ou seja, ele estava próximo, ele estava ao lado dela. E Adão, durante todo o tempo da conversa dessa mulher com a serpente, Adão foi omisso. Omisso. Ele não disse nada, você não vê em nenhum momento Adão interferindo naquele diálogo. Adão chegando e falando assim, opa, peraí, cala a boca, serpente. Sai para lá. Pegando, né, um porrete, vamos assim dizer, e botando a serpente para correr. Chegando para a mulher, não, a gente não pode fazer isso. Entrando na frente, não. Adão, na verdade, ele fica ali prestando atenção em cada palavra que a serpente está falando, queridos. E repare que a partir do momento que Eva entrega o fruto né, para Adão, para ele né, poder comer, ele não pergunta nada. Eva não fala nada, ela simplesmente dá, porque Adão já estava próximo, e ele já tinha ouvido tudo que a serpente tinha falado, então por isso que ele não fala nada. E aí que está, querido. Ele ouviu a serpente dizer, lá no verso 5, porque o dia que você comer, os vossos olhos serão abertos, e como Deus vocês serão. Ou seja, Adão falou, caramba, eu serei igual a Deus. Eu serei igual a Deus. E aí que está exatamente a essência do pecado do homem, querido. Porque quem é igual a Deus, quem se sente igual a Deus, quem deseja ser igual a Deus, passa a não precisar, a não necessitar mais de Deus. Ou seja, você tem ali naquele momento a chance da sua independência. Opa, agora eu serei um homem independente. Eu não vou mais precisar ficar perguntando as coisas para Deus, que fica passando o tempo inteiro aqui pelo jardim. Eu não vou mais precisar ficar interagindo com Deus, porque eu, com os olhos abertos, serei exatamente como esse Deus e conhecerei todas as coisas. E aí Adão, digamos assim, se sente, né? Oh, eu sou tal, eu sou o cara, agora eu serei como Deus. Então, a partir desse momento, eu serei independente de Deus. E aí vem a queda, aquilo que nós chamamos, cristãos, da queda do homem. O homem caído, o homem pecador. E, infelizmente, queridos, a raça humana vai, né, conforme vai nascendo, essa imagem de perfeição do caráter de Deus, ela pega essa sementinha que Adão colocou lá da independência de Deus. Da independência de Deus. Veja, olha que coisa, podemos assim dizer até de né, forma triste. No capítulo 4, no verso 3, diz assim, depois da queda do homem, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, ou melhor, perdão, capítulo 5, a sua semelhança conforme a sua imagem, e lhe chamou de Sete. Queridos, no capítulo 5, Deus deixa claro que aqui agora Adão, o homem, passa a gerar filhos conforme a sua semelhança dele mesmo, conforme a imagem dele mesmo. E a imagem dele mesmo, podemos dizer que ela já está corrompida por essa sementinha da independência de Deus, do homem querer, do homem desejar ser independente de Deus. Isso é algo tão tremendo, queridos, que nós percebemos isso até numa criança. A criança pequenininha, ela já é tinhosa, já é pirracenta. Ela já mostra que ela não quer
né, não precisa muito do pai, já, né, tem criança que já berra, que já grita, que já empurra, já faz pirraça. Ela já aprende desde pequena como, né, manipular o pai e a mãe para conseguir aquilo que ela quer. Então, essa aí já é a sementinha. Essa sementinha que veio lá de Adão. Podemos assim dizer que muitos chamam aí de pecado original. Essa sementinha da independência de Deus, de querer ser independente do Senhor, de querer ter o controle da vida total. E isso vai, queridos, se repetindo de geração em geração. E nesse momento da queda do homem, que acontece lá em Gênesis, Adão e Eva, eles passam do reino do reino de Deus, eles passam a se identificar com o reino das trevas e passam então a se identificar com Satanás, com a serpente, com aquele anjo Lúcifer que estava ali incorporado. E aí, nesse gráfico que vocês estão vendo, lembrando mais uma vez, quem está no Instagram, corre lá para o Facebook, que estou passando vários slides. Você do Instagram não está vendo isso. Ali você vê claramente o império das trevas, o homem, a mulher, os seus descendentes, separados de Deus, distantes do Senhor. E isso vai se repetindo de geração em geração. E muito interessante, queridos, porque o sentimento dentro do ser humano, vamos assim dizer, alguém já disse que há um vazio dentro do coração do homem que é do tamanho de Deus. E o ser humano, independente de tempos, de épocas, ele nasce com esse sentimento, esse desejo dele, essa sede de Deus dentro. A necessidade de preencher esse vazio. É como se fosse, entre aspas, vamos assim dizer, aquela saudade que ele tinha de quando estava lá no Éden, andando, caminhando junto com Deus, aquela comunhão gostosa que ele tinha. E aí o ser humano vai crescendo, vai vivendo e começa a buscar, a procurar vários caminhos para tentar reencontrar esse Deus. E com isso o ser humano, na verdade, ele vai criando os seus próprios caminhos para isso. Alguns criam os caminhos das boas obras. Oh, eu acho que se eu for uma pessoa boazinha, ajudar o próximo, eu vou, né, conseguir preencher este vazio. Outros procuram o caminho das religiões, queridos. Sim, religião é algo inventado pelo homem. Como eu já disse aqui em outras lives, Jesus não veio para fundar uma religião. Jesus veio para restaurar a comunhão do homem para com Deus. E nessa restauração nós recebemos a vida eterna, recebemos a nossa salvação, a nossa aproximação de Deus. Mas a sede do ser humano é tão grande que ele precisa e ele vai querendo preencher esse vazio e começa a buscar em religiões. Alguns chegaram ao ponto, né, durante a história, de criar religiões. E vão tentando de todas as formas, com seus próprios caminhos, com seu próprio achismo. Uns vão para a ciência, outros para a psicologia. E por aí vai. Mas a verdade é, queridos, que nada consegue preencher este vazio, querido. Nada consegue preencher esse vazio que está dentro do coração do homem. E o que acaba acontecendo na prática? Acaba acontecendo na prática isso que está mostrando nesse slide aí, ó.
A nossa vida, o nosso ser é como se fosse essa árvore. Conforme a gente vai nessa caminhada de nós mesmos, tentando controlar a nossa vida, o próprio homem tentando, né, eliminar muitas vezes o pecado, o erro, sem perguntar nada para Deus, vamos assim dizer, ou apenas, né, a questão da religião é interessante, porque a religião ela faz você saber que Deus existe, mas a maioria delas faz você lembrar desse Deus somente em casos de dificuldade, ou seja, ela faz você ter um Deus que seja o seu empregado, que seja o seu serviçal, aquele Deus que ele fica ali, você vai tocando a sua vida do jeito que você quer, da maneira que você quer, pecando, errando, mentindo, adulterando, se irando, sendo avarento, se rebelando, fazendo várias coisas, mas no momento que a coisa aperta, a religião faz você lembrar de Deus. Aí você corre, oh meu Deusinho, eu sei que você existe, por favor, me ajuda, me tira dessa, por favor, oh Deus, vem, aí vai, né? Aí ora, reza, faz tudo aquilo que você sabe que a sua religião manda. Mas na verdade nada disso consegue eliminar esses erros, nada disso consegue eliminar esses pecados. Os galhos da árvore, na verdade, eles continuam crescendo. Mesmo que você consiga podar essa árvore que eu estou mostrando aí, nesse slide, mesmo que você consiga cortar algum galho dela, não adianta, você só está podando, toda árvore podada, o galho volta a crescer de novo. Porque o problema não está nos galhos, né? Os problemas, o pecado, eles não estão nos galhos, queridos. O problema está na raiz da árvore. E a raiz da árvore, vamos assim dizer, é o nosso coração, é a essência do nosso ser, é a essência do ser do homem, aquilo que está mais no íntimo, lá no seu íntimo. E essa raiz, como estamos falando aqui, chama-se a independência de Deus. E é exatamente essa independência de Deus que enquanto ela não for tratada, enquanto essa raiz não for sarada, não for transformada, não for morta, os galhos vão continuar nascendo por qualquer coisa que você faça. Você pode ter 300 religiões, você pode ser inclusive evangélico, ir na igreja todos os domingos. Mas se a raiz ainda está lá de independência de Deus, os galhos vão continuar crescendo sempre. E por mais que você se esforce, faça um esforço humano para muitas vezes não pecar, porque você vai à igreja, porque você é crente, ou porque você acredita em Deus, por mais que você se esforce, não vai adiantar, porque o problema é a raiz que está doente, é a raiz que tem que ser morta. É essa independência que precisa morrer. É essa independência que precisa ser extirpada do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. É a raiz que tem que ser cortada, queridos. É a raiz que tem que ser cortada. E a maioria de nós, a maioria das pessoas, elas se preocupam somente com os galhos e esquecem da raiz. A maioria das pessoas, vou repetir, na face dessa terra, nesse mundo, elas se preocupam apenas com os galhos, em cortar, em podar essa árvore, e esquecem da raiz. Porque matar essa raiz, queridos, tirar essa independência, se entregar, se render aos pés do Senhor, é uma entrega total. É uma entrega que não pode ser somente superficialmente. Não pode ser superficial, senão a raiz vai continuar lá. E aí, esse próximo gráfico agora, essa entrega total, completa, ela tem que vir do ser humano completo, inteiro. O homem, ele é formado de 3 partes: corpo, alma e espírito.
Fazendo parênteses, lembrando o pessoal do Instagram, corre para o Facebook. E essa entrega tem que ocorrer nessas 3 partes. Porque Deus, o que acontece com o homem? O que aconteceu com ele? Deus, quando criou o homem, lá no Jardim do Éden, que a gente viu aqui já, que eu já falei, que esse homem que foi criado ali bom, foi criado santo, foi criado perfeito antes da queda, antes de cair, antes de se tornar independente de Deus, antes dele querer ser igual a Deus. Deus criou esse homem para que esse homem tivesse comunhão plena com ele. E comunhão plena nessas 3 partes. E Deus cria uma coisa chamada espírito. Lá em Gênesis fala assim que Deus sopra nas narinas do homem. E o homem torna-se alma vivente. Ou seja, Deus sopra o seu espírito. E naquele momento, entre a união do corpo e o espírito de Deus, nasce a alma do homem. A alma que tem a ver com os seus sentimentos, com as suas vontades. E Deus cria esse espírito, sopra esse espírito dentro do homem. Porque é através desse espírito que o homem poderia e pode ter a comunhão com Deus. Porque a própria palavra diz que Deus é espírito. Então é através do espírito que o homem terá a comunhão com Deus. E a ideia de Deus é que o espírito, em comunhão com Deus, receberia direção de Deus, bênção de Deus, comunhão do Senhor. E essa direção que o homem estava recebendo pelo Espírito, ele iria aplicar isso em todo o seu ser, na sua vida. Ou seja, quem iria comandar o homem por completo, dessas 3 partes, o homem formado por corpo, alma e espírito, era o espírito do homem que deveria comandar, e esse espírito do homem estando em comunhão com Deus. Só que o que acontece? O homem, ele passa, com a queda, esse processo, essa ordem, ela é invertida. Por quê? Porque na queda, ela acontece através de estímulos externos. O homem é tentado através daquilo que ele ouve, através daquilo que ele vê. E nós já falamos, já mostramos isso aqui. E a partir desse momento, o homem abre a porta para que todos os estímulos externos passem a comandar a vida dele. E a sua alma, que é aquilo que está ali no meio do caminho, vamos assim dizer, que está entre o espírito e o corpo, e como eu disse aqui, o homem receberia, o espírito receberia de Deus, e esse espírito falaria com a alma, e a alma falaria com o corpo. Mas com a queda, esse espírito, ele morre. Por isso que Deus falou que o homem iria morrer se ele comesse daquela árvore, se ele ouvisse aquilo que a serpente estava falando para ele. Então o espírito morre, o espírito ele perde, ele é separado de Deus. Numa linguagem figurada, ele murcha. Ele perde a comunhão com o Senhor, que é o que a Bíblia diz. E a partir do momento que ele perde a comunhão com Deus, a alma não tem mais como se alimentar daquilo que vem de Deus. Ou seja, a alma, que são os desejos, são os sonhos, são os planos de todo ser humano. A alma tem a ver com as nossas emoções, a emoção de todo ser humano. Então a alma do ser humano, ela não consegue mais se alimentar de Deus diretamente, porque esse espírito que foi feito, que foi projetado por Deus para ter comunhão com esse Deus maravilhoso, está morto. E aonde que essa alma, então, vai se alimentar? Aonde que ela passa a se alimentar? Através do corpo. E o corpo recebe os estímulos externos. E a partir desse momento, o homem passa a se alimentar, a crer, a acreditar em tudo aquilo que ele recebe de estímulos externos. Ele passa a acreditar naquilo que ele ouve, ele passa a acreditar naquilo que ele vê. Por isso que a nossa salvação por uma questão de fé. Questão de fé, e fé é aquilo que a gente não vê. Fé é a certeza, a convicção de coisas que se esperam.
É o que a palavra diz. Mas só que a alma do homem caído, aonde o espírito dele está morto, essa alma não tem condição de entender isso, ela não consegue. Porque essa alma, ela se alimenta somente daquilo que ela consegue ver através dos sextos sentidos, dos 5 sentidos, perdão, que o ser humano tem. Ou seja, se ela pode pegar, se ela pode tocar, se ela pode sentir o gosto, se ela pode sentir o cheiro, se você pode ver, se você pode ouvir, você passa a crer, passa a receber. Por isso, queridos, que hoje nós estamos num tempo em que Satanás tem investido demais nas tentações, e nas tentações visuais, através de filme, através de novela, através de falácias. O tempo inteiro nós somos bombardeados. O tempo todo. Filosofias, sofismas, meias-verdades. Quantas coisas que nós temos ouvido e escutado, e o homem passa a acreditar e crer todas nessas coisas. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde existem várias filosofias, várias verdades, vamos assim dizer. E ninguém mais, o homem caído, ele não se preocupa, ele não busca a verdade de Deus. Aonde está aquilo que Deus quer dizer? Ele não consegue, porque o espírito dele está morto. O espírito dele está separado do Senhor. Ou seja, o homem que era governado pelo espírito, queridos, agora ele passa a ser governado pela sua alma, pelo seu corpo, por aquilo que vem de fora. E é exatamente isso, queridos, que eu quero que você entenda nessa noite. É exatamente isso que eu quero que você medite, que você receba. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Como que você tem vivido a sua vida? Você tem vivido uma vida onde você já se rendeu completamente a Deus e matou por completo a sua independência de Deus? Que, como eu mostrei aqui, todos nós, todo ser humano, desde o momento que nasce, ele já nasce com essa sementinha da independência de Deus. Foi assim comigo e é assim com todo mundo, querido. E não é religião que resolve isso. Não é a filosofia que resolve isso. Não é a psicologia que resolve isso. Não são as boas obras que resolvem isso. Não é você se achar bonzinho, se achar legal que resolve isso. Mas é um reconhecimento de, poxa, como que você tem tentado controlar a sua vida? Será que você não é dono da sua vida demais? Será que não é melhor você começar a deixar o controle, entregar o controle para aquele que te criou? Para aquele que te projetou? Para aquilo que Deus verdadeiramente planejou? Então, querido, pense nisso durante toda essa semana. Na semana que vem eu estarei dando continuidade, trazendo a solução para isso. Mostrando como que a gente pode matar essa raiz, qual a solução de Deus, qual a solução que Deus deu, criou para matar, acabar com essa raiz de independência de Deus. Qual a solução que Deus deu, qual a solução que Deus fez para isso. Então, na semana que vem, eu estarei falando biblicamente sobre isso, querido. Que você possa pensar, meditar e refletir nesta palavra. Quero estar orando com você agora. Senhor, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Santo Deus, por tudo isso que tu falaste aos nossos corações, Pai. Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Tua palavra diz que é teu Santo Espírito, Senhor, que tem poder de convencer o homem, Pai. Por isso, Pai, tu conheces cada vida que está me ouvindo, Senhor,
ó Deus, nesta noite. Toca nessas vidas, Pai. Toca nesses corações, Pai. Independente, Pai, de são pessoas que já entregaram a vida a Ti, Senhor, ou se são pessoas, Pai, que, né, que já estão na igreja, Senhor. Independente disso, Senhor. Que cada um possa pensar, Senhor, se verdadeiramente estamos vivendo uma vida, Senhor. Uma vida onde somos dependentes de Ti, Senhor. Ó Deus, como temos vivido a nossa vida, Senhor. Abra os nossos olhos para que possamos entender isso, Pai. Toca, Senhor, em cada coração, Espírito Santo de Deus. Vá visitando essas vidas, vá visitando essas pessoas. Vá, Senhor, mostrando, Senhor, a cada coração quem verdadeiramente está no controle, Senhor, da vida. Se é o ego, se é o eu da pessoa, ou se é, Senhor, o Teu Espírito que está controlando. Ó Deus, nos perdoa, Senhor. E nos ajuda, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, cada vida, cada família, Senhor, que me ouviu nesta noite, Senhor. Ó Pai, que a Tua paz, Pai, o Teu sustento, a Tua mão, Pai, esteja sobre cada casa, sobre cada lar, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, dá-nos uma noite abençoada. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro e agradeço. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Queridos, uma boa noite, Deus abençoe. Depois, essa live vai ficar lá no YouTube da Igreja Batista Zona Norte Renovada. Tá? Então, se você quiser ver, entra lá, ok? Tá? Para poder estar vendo, estar compartilhando também essa live com outras vidas, com outras pessoas. Você que quer nos visitar, fazer uma visita, está passando aí embaixo aí no Facebook o endereço da nossa igreja, onde nós estamos. Então, você é muito bem-vindo. Estamos de braços abertos para recebê-los. Tá? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e uma noite abençoada, tá? Cheia da presença de Deus, para a glória de Deus. Amém? Uma boa noite, queridos. Fiquem na paz.